Hoje vou falar sobre o retorno do banditismo. Pode parecer estranho abordar esse tema aqui. Nos últimos anos fala-se muito em tráfico de drogas ou narcotráfico, termo atualmente em destaque. Ultimamente, o banditismo e suas práticas tradicionais têm ressurgido com força. Vamos entender os motivos e como isso ocorre. A principal razão é que o mercado de drogas está saturado hoje em dia, principalmente o da cocaína. Tem um indício que não mente. O quilo de coca, de CC, de Ziped, como a gente diz, custava 27, 30 mil euros há algum tempo. Hoje em dia dá para conseguir por 15 mil. Então, a principal razão é que há uma superprodução nos 3 países andinos, Bolívia, Peru e Colômbia. A segunda razão é que a multiplicação dessas redes faz aumentar os acertos de contas. Basta olhar os meios de comunicação, olhar a imprensa para ter uma ideia. E não é só nas grandes cidades. Estamos acostumados a ouvir falar de Marselha, Paris, Lyon, Nantes, etc. Mas, na verdade, isso afeta praticamente toda a França. Obviamente, os jovens que querem entrar na carreira de delinquente ou criminosa, bem, eles tendem a se afastar um pouco. Já não tem mais tanto espaço. Isso está ficando mais perigoso e mortal, então eles buscam alternativas. Então, ainda tem alguns caras que vão praticar as atividades das quais vou falar agora, só para juntar um capital e poder começar no tráfico de drogas. E, obviamente, comprar algumas placas ou alguns quilos para começar. Mas a maioria deles tenta buscar fontes de renda em outros lugares. Vemos várias atividades antes desaparecidas voltarem com força. Para começar, então, vou fazer para vocês um pequeno inventário depois do copo. Primeiro vamos falar de arrombamentos. Os arrombamentos explodiram, hein? Em 4 anos tivemos um aumento de mais de 15%. Aqui tratamos de arrombamentos em locais profissionais, comerciais, industriais e financeiros, que são os mais afetados. Nesses lugares, normalmente se espera encontrar mais valor. Os arrombamentos em residências também aumentaram, embora um pouco menos, mas voltaram a crescer nos últimos 3 ou 4 anos. O número, aliás, assusta um pouco. Na época eram 236 mil. Hoje ainda estamos um pouco abaixo, mas já chegamos perto dos 220 mil, mais ou menos. Agora, como nos acertos de contas, isso afeta toda a França, inclusive áreas rurais, pois aumentamos a segurança em Paris e grandes cidades. Então, os caras preferem atacar o interior, onde é menos vigiado. Além dos arrombamentos, que a gente chama de casses, e só uma pequena precisão semântica. Um casse é um arrombamento, não é um assalto à mão armada. Sempre vemos nos jornais que arrombaram um banco de dia e armados, mas casse é só arrombamento, uma pequena precisão anedótica. Os assaltos à mão armada aumentaram, apesar de antes quase não existirem. Porque estava cada vez mais complicado de fazer. Os bancos, os carros fortes, obviamente, com as medidas de segurança que se multiplicaram. Mas, por outro lado, vemos surgir um fenômeno que é o dos assaltos a comércios locais, principalmente cometidos por menores de idade. Hoje, eu acho que os menores representam um pouco mais de 1/3 dos assaltantes. E no topo do ranking dos comércios assaltados, continuam sendo as joalherias. Então, por quê? Porque o ouro disparou, o quilo hoje está a 110 mil euros, ultrapassando todos os limites. Além disso, as tabacarias são afetadas. Há uma razão simples: o aumento do preço dos cigarros. Assim, atacar estoques de tabacarias e caixas de cigarros está mais lucrativo. Depois, nessa lista de atividades tradicionais, ainda tem uma que é bem sombria. Então, as outras são perigosas, obviamente, para os comerciantes, porque os caras não assaltam de forma gentil, eles assaltam com cacetete, gás lacrimogênio, com armas. E nas atividades tradicionais que retornam, há também o proxenetismo e a prostituição, que era a principal fonte de renda do submundo. Antigamente, havia o chamado Julot Casse-Croûte, ou seja, um sujeito de baixo nível que colocava uma mulher na rua e esperava o dinheiro para poder comer à noite, por isso o apelido. Havia também o cafetão profissional, com 5 ou 6 mulheres, as promeneuses d'amour e garotas que buscavam o bandido bonito para conseguir os melhores pontos. Isso aí tinha meio que desaparecido, na verdade até completamente desaparecido, na virada dos anos 70 e 80, mas 68 já tinha passado por ali. A droga substituiu bastante os cafetões. Isso ocorria porque a estrutura tradicional do meio era baseada numa cadeia associativa que unia diferentes profissões. Você tinha o cafetão, tinha o dono do bordel ou do hotel, tinha o agenciador, ou seja, o cara que fazia a ponte entre o cafetão e também os donos de bordel ou os hoteleiros. Então existia toda uma geografia, todo um cartel profissional que cuidava disso. Substituído nos anos 90, principalmente na segunda metade dos anos 90, pelas redes vindas do exterior.
Em 96, vimos aparecer as albanesas, em seguida as garotas vindas da Romênia, da Bulgária, as redes africanas, camaronesas, nigerianas. Então, ali era realmente em um ambiente muito violento, miséria social, miséria econômica, que levava essas mulheres à prostituição. E depois a coerção, obviamente, que vinha em seguida, principalmente para essas redes estrangeiras. E então, esse proxenetismo à francesa tinha desaparecido completamente e agora vemos ele ressurgir. Chamamos isso de proxenetismo de periferia porque isso acontece principalmente nesse universo. Essa atividade infeliz reapareceu em 2015 e não parou de crescer. Estima-se que em 10 anos ela tenha aumentado 10 vezes. Esses são os números das associações, números oficiais, mas estima-se que provavelmente seja muito mais alto. Existem também pequenos indicadores que podemos levar em conta. Em 2015, havia 21 casos tratados pelas brigadas, pelos serviços especializados na repressão ao proxenetismo. Hoje são mais de 500, quase 500, eu acho, casos por ano. E ainda assim, esses são apenas os casos que são tratados pela polícia e pela justiça. Essa prostituição atinge massivamente menores, meninas que vêm de lares. Elas são recrutadas nos lares, também meninas fugitivas que acabam nos bairros. Então essas equipes de cafetões fazem essas jovens trabalharem em hotéis ou em apartamentos alugados. Por muito tempo eram hotéis sem necessidade de apresentação e sem recepção à noite. Você paga com seu cartão, não encontra ninguém e vai para o quarto que está reservado. E há alguns anos passamos a usar apartamentos de aluguel tipo Airbnb. Você aluga seu apartamento para quem explora menores e ainda fica feliz. O proxenetismo também se desenvolveu graças ou por causa das redes sociais que se multiplicaram nos últimos anos com anúncios online. Você pode identificar as garotas como acompanhantes e encontrá-las nos endereços indicados. Então, nessa lista de situações sombrias, também há os sequestros que estão voltando com força. Os sequestros são parecidos com a prostituição. Isso sumiu desde os anos 70 e início dos 80. Naquela época, sequestros estavam em alta. Quadrilhas de bandidos miravam grandes industriais e patrões. O mais famoso foi o Barão Impan, o chefe da Schneider Electric, aquele belga que perdeu um dedinho, os mais velhos vão se lembrar. Os caras cortaram o dedinho dele e mandaram para a família para provar, primeiro para provar a determinação deles e a veracidade do sequestro. A gente lembra, saíram fotos na época, ele ficou sequestrado em um porão, morando em uma barraca, acorrentado na parede. Esses sequestros haviam sumido porque raramente davam certo. Enfim, uma coisa horrível. Os caras tinham um problema que era pegar o resgate. Toda vez eles eram pegos, porque era preciso entrar em contato com a família para pegar o dinheiro que pediam. Muitas vezes a polícia já estava lá, então não adiantava pedir para não avisar as autoridades. As pessoas avisavam mesmo assim, e todos eram pegos. Esses sequestros haviam desaparecido. Até recentemente, quando vimos ressurgir essa especialidade, com vários casos envolvendo caras ligados à criptomoeda. Alguns até deixaram uma falange como aquele pedaço de madeira, mostrando que a geração nova se inspirava nos antigos. Por que os sequestros voltaram? Porque os bandidos buscam novas fontes de renda. Os sequestradores acreditam ter achado uma solução para a entrega do resgate, que quase sempre fracassava. Com criptomoedas, transferências para o outro lado do mundo ficam mais fáceis, sem necessidade de contato presencial. O homejacking está voltando com força e os casos aumentam. Embora falemos muito sobre celebridades assaltadas em casa, não são só elas. Também há muitos industriais ou famílias ricas que são alvo. O homejacking é o novo termo. Na verdade, isso já foi chamado de salsisson, saucissonage antigamente. Essa prática surgiu no fim do século XVIII e início do XIX. A mais famosa foi a dos chauffeurs du Nord, no norte da França. Mas por que eram chamados de chauffeur? Era simples. Invadiam a casa, esquentavam os pés na lareira para descobrir onde o dinheiro estava escondido, pois não havia bancos e o dinheiro ficava em casa. Antes não havia radiador, só lareiras. Colocar os pés nelas era uma tortura eficaz, levando as pessoas a confessar onde estava o butim. Isso está voltando com força. Geralmente feito por amadores, uns garotos mais novos que invadem sua casa, tentam te amarrar com enforca-gato, fita adesiva, uma faca, raramente usam armas, aliás. Com informações passadas dadas por pessoas que trabalham em empresas de entrega, que têm acesso aos endereços e assim por diante. E também, mais uma vez, por causa das redes sociais, onde algumas pessoas se exibem, mostrando sua riqueza. Relógios, joias, belas casas, carros de luxo e assim por diante. Elas próprias viram alvo de futuros assaltantes. Por fim, vamos encerrar com uma atividade que nunca deixou de existir. Mas é o tráfico
O roubo e o tráfico de carros, que também tem aumentado nos últimos anos, principalmente com carros que são enviados, isso já acontece há muito tempo, em grande escala por contêineres, da Bélgica, da França, para a África, para o Oriente Médio. Se eu citei todas essas especialidades, não foi para te dar ideias, porque isso geralmente acaba em fracasso. Ainda assim, é complicado escapar das malhas da polícia, então é melhor estudar e trabalhar. Obrigado por me ouvir e, principalmente, inscreva-se no canal.